Louvado seja Deus. Vamos então ler a palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 15. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já te tenho dito, este dominará sobre meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém, Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Deus de poder e glórias, Senhor, aqui foi lida a Tua palavra, Pai. Nesse momento eu te peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito apodere-se de mim, Deus. Pai, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos para falar com a Tua igreja aquilo que o Senhor tem, meu Deus, determinado para nós nesta noite, Senhor. Deus, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? Pode tomar teu assento? Para entendermos o contexto do que nós acabamos de ler na palavra de Deus, aleluia, nós vamos entender que o povo de Israel viveu um momento político difícil. Por quê? Porque eles eram guiados pelo profeta Samuel, que era juiz também daquele povo. As causas todas eram levadas a Samuel. Samuel levava sacrifícios a Deus pelos pecados do povo. Samuel conduzia o povo segundo a vontade de Deus, e eles tinham em Samuel um grande líder para aconselhá-los, para que eles estivessem fazendo aquilo que era agradável ao Senhor. E durante muitos anos Samuel foi essa pessoa, aquela pessoa para quem eles podiam olhar, aleluia, e falar: nos momentos em que eu não souber a direção que eu devo tomar, eu tenho alguém, Samuel, para quem eu vou conversar, e ele vai apresentar a Deus, e ele vai me dar orientação. Samuel era essa pessoa. Mas Samuel já estava idoso, e ele então colocou os seus filhos para que fossem então aqueles que dariam sequência ao seu trabalho. Samuel chamou seus 2 filhos, chamados Joel, seu primogênito, e Abias, seu segundo filho, e colocou eles como juízes para dar sequência no trabalho que ele havia iniciado. Mas a Bíblia diz, no capítulo 8 e no versículo 3, que os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, pelos caminhos de Samuel. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Louvado seja Deus. Então os filhos de Samuel
eles estavam querendo vantagens, ter vantagens para fazer aquele ofício que seria o ofício de julgar o povo. Aleluia, louvado seja Deus. E eles olharam para os filhos de Samuel e falaram: peraí, esses filhos de Samuel não estão andando nos caminhos de Samuel. Nós não podemos confiar neles assim como nós confiávamos em Samuel. Louvado seja Deus. E chamaram então a Samuel, fizeram uma reunião, uma assembleia, e falaram para Samuel: Samuel, até agora você foi aquela pessoa que nos deu direção diante da vontade de Deus, mas agora você está querendo que os seus filhos sigam aquilo que você estava fazendo, só que eles não estão na mesma direção que você, eles não têm a mesma visão espiritual que você, eles não caminham assim como você caminhava com Deus. Nós não podemos confiar nos teus filhos. Louvado seja Deus, aleluia. E eles falaram para Samuel: Samuel, nós não queremos mais seguir do jeito que está, porque olha para as outras nações, Samuel, elas têm reis, as outras nações têm reis, e os reis é quem determinam como devem acontecer as coisas, e nós queremos ser igual a eles, nós queremos um rei. Disseram então para Samuel dessa forma. Samuel se entristeceu no seu coração, primeiro porque ele reconheceu que seus filhos não estavam realmente na direção que ele gostaria que estivesse. Louvado seja Deus. E aqui eu quero só fazer uma pausa. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A gente ouve falar por aí: filho de crente não é crente. Aleluia. Certamente, com toda certeza, filho de crente não significa que ele é crente. Mas por que isso acontece? Isso a gente vê realmente acontecer. A gente vê acontecer. Louvado seja Deus. Aleluia. De nós estarmos seguindo na direção que Deus determina para as nossas vidas, mas muitas das vezes os nossos filhos não estão na mesma direção, não estão fazendo da forma como deve ser feito, da forma como Deus se agrada. Muitas vezes isso acontece. Mas sabe por que isso acontece? Aleluia. Porque nós falhamos em ser sacerdotes no nosso lar. Isso acontece porque muitas vezes nós falhamos em sermos sacerdote em nosso lar. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. A gente deve pôr nossa família em primeiro lugar, como prioridade. E ali, então, a gente deve começar o nosso trabalho. O nosso trabalho de ser sacerdote. O nosso trabalho de falar de Deus. O nosso trabalho de orientar. O nosso trabalho de disciplinar. O nosso trabalho de fazer com que nossos filhos, aleluia, entendam, louvado seja Deus, que existe o caminho, o único caminho que leva à vida eterna. E esse caminho é segundo a vontade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos que insistir nisso. Muitas vezes a gente não faz. Por que a gente não faz? Muitas vezes porque a gente acha que isso não é o que eles querem. Aleluia. Muitas vezes porque a gente diz: não, mas eles têm condição de decidir. E eles não podem fazer algo que não é o que eles querem fazer. Mas quando a gente faz isso, se a gente parar para pensar, nós estamos fazendo um grande mal para a nossa família, para os nossos filhos, porque nós não somos eternos. Um dia nós iremos, aleluia, e eles talvez fiquem. Louvado seja Deus. E pensa como é que eles vão ficar se não estiver andando na direção de Deus. Pensa o que pode acontecer se eles não estiverem seguindo a vontade de Deus. Pode acontecer muita coisa ruim para eles. Nós não queremos isso. Então nós temos que ser mais insistentes. Nós temos que ser mais firmes. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando estivermos com os nossos filhos, temos que dedicar um tempo com os nossos filhos para falar de Deus. Louvado seja Deus. Para falar da palavra de Deus. Para ensiná-los no caminho de Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. E Samuel então se entristeceu por essa razão, porque ele realmente entendeu que eles estavam com a razão no que eles estavam falando. Seus filhos não estavam mesmo no caminho, aleluia, na mesma direção que ele estava vivendo com Deus. Aleluia, glórias a Deus. E também ficaram tristes porque eles queriam um rei. E Samuel entendia
que eles estavam sendo dirigidos, na verdade, por Deus. Aleluia. Porque Samuel era instrumento de Deus para dar uma direção para eles. Então quem estava dirigindo a vida deles era Deus. E agora eles estavam querendo viver como as outras nações viviam, sendo dirigidos por um rei. Oh Deus de poder e glórias. Então nós também temos que pensar nisso, né? Como é que estamos vivendo hoje? Quem dirige a nossa vida? Quem dirige os nossos passos? Quando nós temos que tomar uma decisão, para onde é que nós olhamos? Quem é o nosso conselheiro? Aleluia, glórias a Deus, louvado seja Deus. Será que nós estamos preocupados em fazer como o mundo está fazendo? Será que nós estamos seguindo aquilo que o mundo está fazendo? Aleluia. Ou será que nós estamos sendo governados por Deus? Quando Samuel então chegou diante de Deus, Deus olhou para Samuel na sua tristeza e falou para ele, para que ele não se entristecesse, porque na verdade eles não estavam rejeitando a Samuel, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Aleluia, glórias a Deus. Então Deus disse que iria então colocar um rei para reinar sobre eles, já que eles queriam ser governados por decisões humanas. Eles teriam essa experiência de ser governado por decisões humanas, ao invés de ser governado por Deus. Louvado seja Deus. E Deus então fez com que tudo convergisse para que houvesse esse encontro de Saul com Samuel. Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei do seu povo, o primeiro rei de Israel. Louvado seja Deus, aleluia. E nós, entendendo um pouco, né, sobre Saul, como era esse homem chamado Saul, capítulo 9 da palavra de Deus diz que ele era filho de Quis, e o seu pai, Quis, ele tinha propriedades, ele tinha animais, e perderam-se algumas jumentas de seu pai. E seu pai disse então para que ele tomasse um dos seus servos e fosse encontrar essas jumentas que haviam se perdido. Nós vemos então que Saul era alguém que era obediente ao seu pai. Saul era uma pessoa que fazia aquilo que o seu pai ordenava. Ele então chamou um dos servos de seu pai e foi procurar aquelas jumentas que tinham se perdido. Louvado seja Deus. Em 1 Samuel capítulo 9, versículo 4 diz que ele passou pela montanha de Efraim. Então ele subiu uma montanha, desceu uma montanha e depois foi para um outro lugar chamado Salisa. Então ele saiu, né, do seu lugar, subiu a montanha de Efraim, desceu essa montanha e chegou até o lugar chamado Salisa. E até ali não encontrou as jumentas. Louvado seja Deus. Mas ele não desistiu, ele continuou e foi até a terra de Benjamim. Lá também não encontrou. Já era então o terceiro lugar onde eles procuraram aquelas jumentas. E depois saíram dali e foram para uma terra chamada Zufe. Já era o quarto lugar onde ele procurou aquela jumenta. Então nós vemos que ele era obediente e ele também era alguém que perseverava. Ele não era alguém que desistia facilmente, porque ele poderia ter ido até um certo ponto, não encontrou e falou: olha, não achamos, vamos voltar. Não, meu pai falou que era para a gente procurar, então vamos procurar. Então eles começaram a procurar e andaram então uma longa distância. Louvado seja Deus. E não encontraram. Mas aí chegou um momento em que ele falou: olha, já passaram muito tempo, é melhor então agora a gente voltar, porque se a gente demorar mais ainda, meu pai vai ficar preocupado com as jumentas e conosco, porque estamos demorando demais. Mas aquele que estava com ele, o servo, falou para ele: olha, aqui onde nós estamos existe uma cidade que lá tem um homem de Deus, lá tem um profeta. Aleluia. E esse homem de Deus é um homem muito honrado, e tudo quanto ele diz se sucede. Então vamos até essa cidade e vamos falar com ele,
Porque ele, sendo homem de Deus, ele vai ter a revelação de onde nós podemos encontrar as jumentas de seu pai. Glórias a Deus. E ele então falou, bom, essa parece ser uma boa ideia, vamos então fazer dessa forma. Mas como é que a gente vai até esse homem de Deus com as nossas mãos vazias? Não, a gente precisa levar alguma coisa para ele. Então vemos também que Saul era uma pessoa grata, ele era uma pessoa persistente, ele era uma pessoa obediente, mas também ele era uma pessoa grata. Ele tinha qualidades que Deus viu, aleluia, nele, para que Deus então levasse ele a ser rei sobre o seu povo. Glórias a Deus. E depois então, na palavra que nós acabamos de ler, Deus falou para Samuel que iria acontecer aquele encontro. Deus falou, olha, vai vir aí um homem, um jovem, que eu mandei até você. Então nós vemos que tudo que aconteceu até ali foi propósito de Deus. Foi Deus quem preparou da forma como aconteceu. Glórias a Deus. Então olha, quando nós somos obedientes, quando nós somos persistentes e quando nós somos gratos, nós estamos seguindo o propósito de Deus. Oh, glórias a Deus, aleluia. Seja dessa forma, louvado seja Deus. Então aconteceu que teve aquele encontro e Deus revelou para Samuel que aqueles jovens vinham de uma procura de jumentas que já haviam sido encontradas. Então Quando houve aquele encontro, a primeira coisa que Samuel disse a Saul era: olha, podem ficar tranquilos, porque as jumentas que vocês estavam procurando já foram encontradas. Louvado seja Deus. Tranquilizou Saul, e Saul teve então a convicção de que aquele era realmente um profeta. Aleluia. Porque ele não sabia, foi a primeira vez que eles se encontraram, e só de olhar para Saul ele já revelou o que estava acontecendo, que eles vinham procurando aquelas jumentas, e que aquelas jumentas já haviam sido encontradas. Oh, glórias a Deus, aleluia. Então, nessa passagem que nós lemos até aqui, falei esse contexto para que os irmãos entendessem a história que estava acontecendo até esse momento. Então Saul ficou sabendo, através de Samuel, que Deus tinha um plano para a vida dele. E esse plano era colocá-lo como rei sobre Israel. Louvado seja Deus, a glórias a Deus. E Saul então, quando recebeu essa revelação de Samuel, ele questionou: mas como? Porque eu venho da tribo de Benjamim, e essa é a menor tribo das 12 tribos. E, além disso, a minha família é a menor delas. Então, como serei eu o escolhido? Então, nós vemos também mais uma qualidade naquele homem, que era a humildade. Oh, glórias a Deus. Vejam então, que até aquele momento, Saul, ele tinha muitas qualidades que Deus enxergou nele, para trazê-lo então para ser o rei sobre o seu povo, rei sobre Israel. Glória a Deus. Mas nós vemos na sequência da história de Saul que ele se tornou rei, foi ungido rei, assim como era da vontade de Deus. Louvado seja Deus. Samuel o ungiu rei. E aqui no capítulo 12, após Samuel ter ungido Saul como rei, ele juntou todo o povo e disse: olha, não temais, aleluia, glórias a Deus, vós tendes cometido muitas coisas ruins, porém o Senhor teve misericórdia, então não vos desvieis de seguir ao Senhor, aleluia, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, não vos desvieis, aleluia, glórias a Deus. Não sigam as suas vaidades, porque elas de nada aproveitam, e tampouco vão te dar livramento, porque são vaidade, porque o Senhor não vai te desamparar, o Senhor não desamparará o seu povo, aleluia, glórias a Deus, porque aprove ao Senhor fazê-los povo de Deus. Glórias a Deus.
Santo é o Senhor. Samuel então chamou todo o povo e falou para eles: olha, não tenham medo, vocês fizeram muitas coisas erradas, mas Deus é misericordioso. Aleluia, glórias a Deus. Então a partir de agora, aleluia, sigam a direção que Deus manda que vocês venham a seguir. Sirvam ao Senhor com todo o vosso coração, não se desviem da vontade de Deus, não sigam as suas vaidades. Aleluia, porque essas vaidades, elas não servem para nada, elas são apenas vaidades. Louvado seja Deus, glórias a Deus. E eu fico imaginando que, quando ele falou tudo isso, diante de todo o povo, e também Saul estava ali, Saul também ouviu. Saul também ouviu, porque ele estava falando para todos, que eles não poderiam ser mais rebeldes contra o Senhor, que eles deveriam dar ouvidos à voz do Senhor, deveriam ser tementes ao Senhor. Glórias a Deus. E aconteceu, nós sabemos, que Saul, ele começou o seu reinado fazendo realmente aquilo que Deus se agradava. Ele começou fazendo aquilo que era o que Deus ordenava, porque estava ouvindo a Samuel, estava fazendo as coisas certas. Mas, de repente, ele começou a se desviar da direção e da vontade de Deus. De repente, ele começou a ter aquela vaidade, aquele sentimento de vaidade, que Samuel disse que não deveriam ocupar o pensamento e a mente das pessoas que servem a Deus. Aquilo chegou até Saul. Ele começou a ser tomado pela vaidade. Ele começou a entender que ele foi colocado como rei, e ele então tinha direito de fazer o que ele quisesse, porque ele era rei. Ele não entendeu que ele estava sob a ordem de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. E nós vimos que a primeira coisa que ele fez que desagradou ao Senhor foi oferecer sacrifícios, quando isso era ofício do sacerdote. Oh Deus de poder e glórias. Sabemos no capítulo 13 e no versículo 8 que Samuel era aquele que deveria oferecer sacrifícios. E ele estava demorando, ele demorou 7 dias para chegar naquele templo para oferecer sacrifícios. E Saul então disse: olha, ele está demorando demais, então traz-me aqui os holocaustos e eu mesmo vou oferecer o sacrifício. Mas isso não era permitido para ele, isso era ofício do sacerdote. Então nós vimos que aí ele já começou a sair da direção, ele começou a deixar a vaidade tomar conta do seu pensamento, achando que pelo fato dele ser rei, pelo fato dele ter o domínio sobre tudo, sobre todo o povo, pelo fato de que aquilo que ele fala tinha que ser obedecido porque ele era o rei, ele não deveria dar satisfação a mais ninguém. Mas nós temos alguém, sim, que nós devemos dar satisfação. Glórias a Deus, glórias a Deus. E Deus é tão bom, que Ele até nos ajudou. Ele mandou o seu Espírito Santo habitar em nós. Glórias a Deus, oh glórias a Deus. Se aquele povo tinha Samuel por um período ali, dando a orientação, direção, mostrando o que era o certo, aleluia, glória a Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, aleluia. E o Espírito Santo, ele nos conduz na direção que Deus se agrada. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos convence. Quando a gente faz algo que entristece o coração de Deus, aleluia, o Espírito Santo que habita em nós testifica com o nosso espírito de que aquilo que nós fizemos foi errado, e nós sentimos tristeza em nossa alma. Louvado seja Deus. E esta tristeza nos leva a nos ajoelhar e a pedir ao Senhor que Ele nos perdoe. E essa tristeza faz com que a gente abandone aquilo e não faça mais, porque nós temos o Espírito Santo nos dando esse convencimento, aleluia, da justiça de Deus, do que é justo diante de Deus. Quando nós pecamos, Ele também nos fala, nos mostra o nosso pecado, aleluia, para que nós também possamos nos arrepender.
Oh Deus de poder e glórias. E se nós fizermos alguma coisa que vai nos tirar da vida eterna, naquele dia do juízo, nós não estaremos sendo chamados para viver com Deus. Ele também vai nos alertar: olha, aleluia, lembra do juízo de Deus, você não pode andar por esse caminho. Louvado seja Deus. Se nós estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, nós vamos estar sempre na direção que agrada a Deus, no centro da vontade de Deus. Glórias a Deus, aleluia. E mesmo depois de ser repreendido por Samuel, ele ainda cometeu outro fato que deixou também ele longe da vontade e da direção de Deus, porque Deus havia determinado que eles deveriam destruir os amalequitas, e ele foi também desobediente à vontade de Deus também nesse momento. Por quê? Porque ele entendeu que ele deveria trazer os melhores animais, aleluia, do povo amalequita, deveria trazer o rei do Amaleque também para ser seu servo ali no palácio, porque ele era rei. Glória a Deus. A vaidade é algo que tira a nossa unção. Glória a Deus. A vaidade é algo que nos afasta de Deus. Nós não podemos ter vaidade. E outra coisa também que aconteceu na vida dele foi a inveja. Aleluia. Porque quando Davi foi também trazido ali também diante de Deus, ele percebeu também que Davi seria o novo rei. Começou a ter inveja de Davi, perseguir Davi, porque ele via que o Espírito de Deus estava na vida de Davi. Louvado seja Deus. Começou então a perseguir Davi pela inveja. Então nós vemos que existem sentimentos que nós precisamos controlar, dominar. Não pode estar em nós inveja, soberba, ciúmes. Essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Nós temos que estar sempre nos policiando, porque nós temos que ser humildes. Nós temos que ser obedientes. Glórias a Deus. Nós temos que persistir para fazer a vontade de Deus. Saul, no seu primeiro momento, nós vimos que ele tinha essas qualidades. Ele era persistente para fazer a vontade do Pai. Aleluia. Ele foi humilde. Aleluia. Quando Samuel disse que ele seria rei, e ele entendeu que ele não era digno, ele foi alguém que no seu início foi uma pessoa obediente, mas depois deixou de ser obediente. Glória a Deus. E nós vemos que isso que aconteceu com Saul, nós vemos acontecer muitas vezes na vida de muitas pessoas que começam uma caminhada, aleluia, com Deus, começam a viver com Deus, começam na obediência, começam na persistência, persistindo na palavra, persistindo na oração, louvado seja Deus, começam sendo humildes diante de Deus, e Deus fala que nós temos que nos humilhar, aleluia, diante dele, para que ele nos exalte, louvado seja Deus. Vemos pessoas que têm esse início tão bom, mas de repente saem dessa direção, saem da presença de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Olham para coisas que entristecem o coração de Deus. Vivem experiências que não estão naquilo que Deus tem para nós que os servimos. Aleluia. E essas pessoas, elas acabam muitas das vezes se afastando de Deus. Muitas das vezes indo para uma direção que só vai trazer para elas a ruína, a tristeza. Glórias a Deus. E isso acontece por quê? Porque deixam de perseverar, deixam de ser obedientes, deixam de vigiar nas suas atitudes, deixam de vigiar nos seus pensamentos. Aleluia. Então, essa palavra hoje, ela diz para nós: vigiai, vigiai. Deus tem maravilhas para nós. Nós estamos no caminho certo e temos que continuar nele até o fim. Louvado seja Deus, porque Deus disse que aquele que perseverar, de maneira nenhuma o seu nome será riscado do livro da vida. Louvado seja Deus. E Ele vai te confessar para o Pai e para os seus anjos. Grande é o galardão de quem persistir, de quem perseverar, de quem não sair da direção de Deus, de quem for até o fim,
começamos bem e vamos terminar bem. Por quê? Porque esse é o que Deus tem para nós, mas nós só vamos conquistar se perseverarmos. Então, persevera, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na tua vida. Oh Deus de poder e glórias, aleluia, glória a Deus. Eu certeza que se coloque de pé, vamos estar orando ao Senhor, glória a Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra, Pai. A palavra de despertamento, Senhor. Porque sabemos, Pai amado, que o Senhor tem o melhor para nós. Mas nós temos que continuar, Senhor. Assim como nós começamos, nós temos que permanecer, Pai. Assim como foi o nosso início, Deus. Porque a tua palavra diz, Pai, que o fim é mais importante, é muito mais do que o início. Então nós temos que persistir até o fim, Senhor. Para que possamos receber de Ti o nosso galardão, para que possamos estar vivendo contigo, Senhor, durante toda a eternidade, e gozar de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, Pai. Nos fortalece a cada dia na tua presença, Senhor. Oh Deus de poder e glórias, nos ajuda a todo instante, Pai, para que possamos estar sempre fazendo a tua vontade, Senhor. Oh Deus, muito obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.